Olá, sou Magro Melo, coach educacional, life coach. Estamos aqui para o nosso 7º encontro do Team Coach, redesenhando os meus limites para a qualidade de vida. E eu quero saber a respeito do livro Armadilhas da Mente, do Dr. Augusto Cury. Quem leu? Porque a Patrícia só leu um capítulo. Ela escreveu isso no grupo. Não leu mais nada, não? Não li. A Cris leu tudo, né? Li. E eu li na semana passada. Você leu semana passada? Tudo? Eu li os capítulos que o Ricardo pediu, do 14 ao 19, um negócio assim. Eu gostei demais do livro, porque aquele primeiro, como que é o nome daquele primeiro? A formação do eu. Isso, da construção do eu. Isso. Ele trabalha a parte teórica, né, dos ensinamentos dele, dá alguns exemplos, mas eu senti a falta de mais. Então, quando chegou esse segundo livro, ele colocou em prática, né, contando a história dessa moça, da Camille, aqueles ensinamentos, aquelas teorias que ele colocou no primeiro livro. Então, assim, eu li numa sentada, gostei demais, gostei muito da história, eu li rapidinho, e foi um reforço para compreender melhor aquele da construção do eu. Gostei muito, achei muito bom. Tem alguma coisa, Cristiane, que você hoje avalia diferente por causa da leitura desses 2 livros? Eu tive uma compreensão melhor, porque eu já tinha lido sobre esses conceitos dele naquele livro das 12 semanas. Uhum. Mas nesse eu senti um aprofundamento maior no entendimento, assim, de como que funciona essas janelas, como trabalhar em cima disso, como entender isso. Então, eu tenho meditado muito em cima disso e tenho vigiado mais. Principalmente, o que mais me chamou atenção foi a questão de que tudo começa inconscientemente, não é algo que depende da minha vontade, mas em que em poucos segundos o eu consciente percebe aquele pensamento, aquelas janelas, e daí pode gerenciar, pode ter o controle. Então, isso para mim foi o marco maior de tudo. É que agora eu percebo mais rápido, eu percebo que eu estou tomando consciência mais rápido. Que agora está no seu radar. Isso. Então, eu já tomo uma atitude rapidinho em cima disso, já corto logo e já passo para frente. E também está muito dentro dessas palestras que a gente assistiu, se não me engano, foi da Brené Brown, que a Vanessa colocou. Se não me engano, foi ela que fala o seguinte, que às vezes está tudo ótimo, e quando está tudo ótimo, você pensa, ixi, agora, o que vem? O que vai acontecer? E você já fica pensando em coisas ruins, e a Brené Brown falou isso, eu falei, gente, como isso acontece comigo? Então, como eu tenho vivido essa fase de estar conseguindo cumprir as minhas metas, conseguindo enxergar as coisas lá na frente, sonhar de novo, ter planos. De vez em quando vem esse pensamento, nossa, tá tudo bom demais, né? Aí rapidinho eu já corto, falo, não, você tá bom, tá ótimo, que ótimo, vou viver esse bom. O povo, infelizmente, fala, se melhorar, estraga, né? Eu nunca falo isso, eu falo, se melhorar, melhora. Melhor ainda. Claro! Estou dizendo que vai melhorar. Eu tenho vigiado isso, então. Tá sendo muito bom. Excelente! Vanessa? Olha, quando eu li na semana passada, eu fiquei meio enlouquecida, né? Vocês viram, porque eu fico empolgada e aí eu quero compartilhar. Isso, mas guardar para mim. E aí, assim, para mim é muito importante compreender os mecanismos, né?
se eu entendo no meu racional, acho que simplifica mais para o meu coração. É uma coisa engraçada isso, né? Então, eu gosto muito de aprender essas coisas novas. E eu achei didático demais e fiquei, assim, enlouquecida com as informações novas. Mas, assim, como eu tive essa pausa, né? Que, tipo, eu saí aqui do meu mundo, fui lá para o mundo o mundo particular da minha mãe e do meu pai. Então, assim, eu deletei essas informações, as atividades, os exercícios. Então, assim, não dá para falar se eu usei alguma coisa, eu utilizei na prática. A única coisa que eu posso dizer é que eu estou calma, né? Porque realmente eu tenho um problema ali para resolver, não é uma coisa tão simples, mas eu estou calma, vai dar certo. E eu a gente vai conseguir tentar ajudá-los lá do jeito que a gente pode, né? Mas é isso. Patrícia, você que leu um capítulo só, o que te chamou a atenção, se você lembra ainda? Eu nem lembro. Eu nem lembro o que eu li. Deixa eu abrir. Eu lembro que é a história de uma pessoa que estava no psicólogo, né? Falando sobre... Esqueci. É a Camille. Camille. Ó, eu tô com o livro aberto aqui. Uma mulher muito rica, né? Fala um negócio de fazer escolhas, né? Aí o psicólogo falando que discordava de alguns... Não sei se são pensadores, cadê? Discordava de alguém. Isso eu não lembro. Os filósofos. Os filósofos, isso, ele discordava dos filósofos. Principalmente aí os existencialistas. Isso. Ah, tá bem nessa frase. Os filósofos existencialistas foram ingênuos e românticos. Mas eu juro que eu não lembro o que eu li, eu tenho que ler de novo. Ele discute a questão de você não ser livre. Ah, é. Você quer ser livre, mas você não é livre. Mas a gente não é livre por conta dos gatilhos da memória e da forma que a gente E como é elabora inconsciente, você não pode escolher. Uhum. Você só escolhe a partir do momento que você é consciente. A partir do momento que você for consciente, tudo bem, você pode se livrar daquilo. Reeditar, reescrever, e assim você vai ser autor da sua própria história. Então, vocês tiveram uma atividade que escreveram: eu sou grato por praticar ECD. E aí? Praticar o quê? Ah, você perdeu o final, você não ouviu. Não. DCD é uma técnica que você usa quando está exatamente em momentos de ansiedade, onde o gatilho abriu, você recebeu um estímulo, pode ser alguém te ofendendo, por exemplo, e ele, você usa no furor da batalha. DCD significa duvidar, criticar, terminar. Então, aquela ofensa, gatilho da memória abre janelas killer, ancora, o autofluxo vai ler e reler, aquilo produz os primeiros pensamentos, as primeiras emoções, e um pensamento fóbico, ansioso, que te passa pela cabeça. Quando você se torna consciente, percebe que está pensando daquela maneira, a primeira coisa que você faz é duvidar do seu pensamento. Será que é isso mesmo que estou pensando? É verdade? Será que não foram os meus filtros desse meu momento emocional que me fez pensar daquela mesma maneira? E aí você começa a criticar, trazendo fatos anteriores que mostram que aquele negócio não é daquele jeito. E aí você determina. E no determinar, você vai colocar uma ação, uma outra forma de pensar, tá certo?
Você vai colocar ali. Muito bem. O DCD também está falando nesse livro, Armadilhas da Mente, dentro dos capítulos. Se não me engano, dentro dos capítulos que eu recomendei. Não sei porque eu li o livro inteiro, mas eu acho que o DCD está dentro dos capítulos que eu recomendei, do 2 ao 19. Acho que não, Ricardo. Ah, não? Bom, mas de qualquer forma, nós conversamos sobre ele semana passada. Vocês usaram... Aconteceu de vocês perceberem um pensamento que desestabilizou ou que trouxe uma crise ansiosa e você foi lá e travou? Porque é o seguinte, são 50 mil pensamentos por dia. Eu duvido que não tenha pensamento fóbico ou ansioso ou aprisionante. Não, nesse final de semana, se eu tivesse usado isso aí, eu nem lembrei disso. Eu estava lendo hoje algumas coisas da semana passada aí, no e-mail, que eu lembrei que você tinha ensinado isso. Só para você ver que loucura. Dá um apagão na gente, né? Então, assim, no final de semana, eu tive discussões com as minhas irmãs que eu poderia ter evitado. Não. Que é a ferramenta do silêncio proativo. Então, assim, eu acho que eu dei uma recuada aí na roda por causa disso. Estou reprovada nos quesitos. Horrível. O seu reprovado está muito melhor do que a primeira e a terceira sessão que nós fizemos. Pois é, isso ainda é inacreditável. Não, ainda está melhor. Eu vi. Então não está reprovada. Ah, tô sim, não é para recuar, é para... Você não está entendendo, Vanessa. Eu duvido que essa sua avaliação seja verdadeira. Ah, entendi. E eu vou criticá-la. Entendi. Fortemente. Porque não é verdade. E eu te comprovo. As duas primeiras estavam piores do que essa. E esse aqui foi só um momento. Então, o que você, Vanessa, determina? Determino? O que eu determino? Que tal determinar usar as ferramentas que eu estou ensinando? Sim, agora eu lembrei, depois que eu li no e-mail, porque assim, eu deletei completamente aquilo, gente. Credo. Olha, às vezes vocês falam assim, nossa, mas uma semana sem, às vezes a gente fica longe, né? Mas aí é que tá. Às vezes você precisa dessa semana, vamos dizer assim, de descanso, sem encontro, mas não é para não fazer nada. É para reavaliar. É para verificar os materiais que já foram enviados e ver aonde é que você não está se agarrando. E que poderia estar se agarrando, fazendo, exercendo, para poder avançar. Entendeu? Sim. Vocês escreveram Eu Sou Grato por? Mais 20 motivos de gratidão? Mais 40 você mandou. Não mandei mais 20. Foi do 20 ao 40. Não, você já tinha mandado do 1 ao 40, aí você mandou do 40 ao 80. Isso foi? Foi. A primeira... o eu sou que é diferente. Tá. Esse outro era 30. Escreveram mais 40, tirando o zoinho da Patrícia ali, que já disse que não. Ela começa a falar, ela começou a frir. Eu não fiz. Assim, eu estou considerando, eu tinha comentado com vocês que antes da gente começar esse Team Qualidade de Vida, eu tinha feito 21 dias de uma meditação super positiva. Lembra que eu mandei aquele negócio lá das manhãs? Esqueci o nome. Então, assim, eu tinha feito uma lista, sem brincadeira, deve ter, assim, mais de 100 coisas que eu sou grata. Então, eu tô aproveitando aquilo que eu já fiz, entendeu? Perfeito, sem problema.
Mas vocês estão fazendo o exercício da gratidão? Eu Em faço. frente ao espelho, não. Porque só escrever não adianta nada. A não ser no caso, Vanessa, você está lá no momento da meditação, já faz. Não tem que ser em frente ao espelho. Isso, eu já faço todos os dias. Eu e meu Esse filho fazemos junto, agradecimento. enquanto eu estou dirigindo, nós dois fazemos. Eu Entendeu? estou colocando também essa meditação enquanto estou dirigindo. Eu gostei dessa ideia. Fala, Cris. Eu acho que eu faço durante o dia todo. Assim, as coisas vão acontecendo, eu vou percebendo e eu vou falando o quanto eu sou grata. Hoje, por exemplo, eu consegui fazer a musculação de manhã e estava um frio. E eu saí daqui e fui no parque do Sabiá caminhar. Um vento, estava gelado. Mas eu fui assim mesmo. E o céu estava lindo, azulzinho, o sol amarelinho, do jeitinho que eu gosto. Então, assim, apesar do frio, e eu gostar muito do calor, eu tenho feito esse exercício da gratidão. As minhas amigas próximas, que caminham comigo, que convivem comigo, sabem que eu não gosto do frio, não gosto do tempo cinza, nublado, nem chuvoso por muitos dias. Eu falo que eu sou igual passarinho, eu vou ficando murchinha, murchinha, eu preciso do sol bem amarelinho, calor, isso me deixa... Mas eu fiz um propósito de que eu vou aceitar o tempo e as estações do jeito que vierem, vou ser grata. Então, esse ano, e principalmente depois que eu comecei o coaching, eu não reclamei. Não reclamei mais. Não reclamo do tempo, não reclamo se está cinza, se está frio, não, se chove, não reclamo. Eu estou recebendo tudo com gratidão e eu tenho pensado assim, eu estou no outono, estou entrando no inverno, daqui uns dias eu estou florescendo junto com as flores na primavera. Então, eu estou aprendendo a viver as estações. Essa fase do outono e inverno era muito difícil para mim. Eu me sentia mais deprimida, mais triste. E agora... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que nascem mesmo as flores? Qual a estação? Primavera. Não, senhora, no inverno. No inverno? Como no inverno? Eu perguntei quando é que elas nascem, não quando elas florescem. Ah, sim. Verdade, então. Pois é. Nascem no inverno. Então, agradeça o inverno. É quando nascem as flores. E elas vão desabrochar lá na primavera. Na primavera. Então, eu estou me sentindo assim. Estou esperando a primavera florescer, mas eu tô curtindo o tempo do inverno também pela primeira vez. Ótimo. Olha aí. Leva-se 60 anos, mas aprende a lição. Não é 60 ainda, mas uma das minhas metas, eu tenho colocado e tenho falado, é que eu vou chegar nos 50 melhor do que eu já estive todo o resto da minha vida. Eu tenho falado muito isso. Nossa, que legal! Esse é o tipo de pensamento que tem que ter. Eu estou com essa meta, 50 é em dezembro do ano que vem, 2020, mas eu estou com essa meta de que eu vou chegar nos 50 melhor em todas as áreas da minha vida do que eu já estive em toda a minha vida. Então, é minha meta. Amém. Bom, que a vida começa aos 50. Pois é, eu estou me preparando. para começar bem, né, Cris? Com certeza. Bom, deixa eu aproveitar aqui o gatilho aí da Vanessa em Uberlândia com a mãe. Veja bem, por que você se desestabilizou? Presta atenção. Por quê? Isso. O que acontece? Algo segue após o pensamento. São as emoções. O pensamento vem logo após a emoção. Então, o que acontece? Se você começar a pensar em coisas tristes, como é que vai ficar o seu
sua emoção, seu sentimento? Vai ficar alegre? Óbvio que não. Se você começar a pensar em vingança porque não gosta da pessoa, você está irada, você está nervosa com ela, como é que você vai ficar emocionalmente? Irada. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A emoção acompanha o pensamento. Então, alguém aqui tem algum tipo de seguro? Quê? Alguém tem algum tipo de seguro? Só do carro. Tem. Seguro do carro. Alguém tem outro tipo de seguro? Além do seguro do carro, alguém tem mais algum tipo de seguro? Não. Alguém Eu tem acho que seguro? eu tenho. Alguém tem Eu seguro de tenho de vida? vida. Seguro de Eu vida. tenho. Legal. Alguém tem seguro de casa? Não. A Vanessa tem. Muito bem. Alguém tem seguro de emoções? Não tem seguro de emoções? Como não? Você faz seguro de casa, faz seguro de carro, faz seguro de vida, mas não faz seguro de emoções. E se você não faz seguro de emoções, a sua vida está à mercê de altos e baixos, de virem ondas e arrebentarem com você, que é o que aconteceu com você em Uberlândia. Você eu tô calma. Eu sei, mas lá você brigou com suas irmãs. Ninguém. Você entendeu? Você não praticou o DCD. Não. Exato. Agora, o DCD é algo que tem assim... Cristiane, você é excelente em tocar piano? Não. Excelente não, mas... Tenha santa paciência. Você é excelente, mas como é que você ficou excelente? Estudando muito. Claro, dedicando. Virou hábito. Hábito. A excelência é um hábito. Como é que você vai praticar DCD sem ver? Todo mundo aqui dirige, certo? Você fica pensando em que marcha o carro está enquanto se dirige? Não. Não. Você não troca de marcha? Você para pensar, estou na terceira, vou pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador. Não. Para a quarta, tirar o pé da embreagem, colocar o pé de volta no acelerador. Não. Por quê? Vai para o automático. Automático, é hábito. Quando está no hábito, o pensamento não vai ocupar espaço aqui na massa cinzenta. Você tem o núcleo da base aqui embaixo, onde ele vai processar aquilo que é hábito, que você faz no automático. Por isso que você consegue dirigir cantando ou conversando com alguém. Quantas vezes você já saiu da sua casa, chegou no seu trabalho e disse: ué, como é que eu cheguei aqui? Eu nem vi o trajeto. Por quê? Por causa do núcleo da base. Ele faz isso, aquilo que se tornou hábito. Por que a Vanessa não fez DCD em Uberlândia? Não era hábito. Ela ouviu falar. Acabei de aprender. Exato, você ouviu falar uma vez. Então o DCD precisa se tornar hábito. A primeira coisa, que é o que o Cristiano tinha comentado antes, ficou consciente do pensamento? Avalie o pensamento. É bom? Quer continuar com ele? Deixa o alto fluxo em cima daquele pensamento bom. É ótimo. Causa entretenimento. Graças a Deus por isso, porque senão a gente ia morrer de tédio. Se a gente não viajasse, a gente ia ficar com tédio, gente. Imagina você ter aquele negócio de mindfulness, atenção plena, aquilo lá, eu já falei isso inclusive para vocês. Atenção plena é até não estourar a cabeça. Gente, você estar presente numa aula, numa palestra, no seu trabalho, de 20, 25 minutos, os mais capazes de concentração, foco, fica 40 minutos. Depois tem que dar um reboot. Para com isso. Você quer fazer o quê? Desgastar o cérebro? O cérebro tem tempo. Ele tem que reiniciar de tempo em tempo. Ele voa.
E quem faz isso é o alto fluxo. Precisamos disso. Então, essa voada do alto fluxo é boa. É a hora que você usa a imaginação, quantas coisas, quanta criatividade vem dessa imaginação que é executada pelo alto fluxo. Que assim você está viajando, viajando, de repente você pega alguma coisa e traz ali uma ideia, uma possibilidade, uma oportunidade. É interessantíssimo. Agora, você se tornou consciente e aquele não é bom, você pode ser passivo e largar aquilo que não é bom rolando. Só que aí, como o autofluxo lê e relê a âncora, as janelas ancoradas, a âncora da memória, ele vai continuar regravando e aumentando o número de janelas killers. Agora, você sabe disso. Mas se você travar e simplesmente, vou pensar em outra coisa. Não, você não vai pensar em outra coisa, porque o negócio vai voltar, que é a tal da janela duplo P. Ela aprisiona o eu e ainda vai formando novas janelas. Então é o seguinte, viu que era de uma janela killer aquele pensamento? DCD na hora. Não é desviar a atenção. Se você for desviar a atenção, você vai voltar a pensar o que você estava pensando antes. Quantas vezes você já tentou desviar a atenção do que você estava pensando? Passou 5 minutos, você se pega voando de novo no mesmo pensamento que você tinha antes. Tem que aplicar a técnica DCD. Quantas vezes? Todas as vezes que você se pegar em janelas killer. Acho que eu vou colocar um lembrete aqui no meu celular. Que seja. Que ele vem diário, né? Porque aí eu leio Isso. e lembro que isso existe. Exato. E aí você faz. Aí você faz de novo, 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 você faz de novo. O que vai acabar acontecendo? Você não vai ter que se forçar mais para fazer. Uhum. Quando vier, automaticamente você faz o DCD. Então, o DCD normalmente se faz no foco da atenção. Quando você não faz, você não gerencia o seu pensamento. Agora vamos para a segunda fase. Eu expliquei o DCD semana passada para o gerenciamento do pensamento. Só que você precisa de um seguro de emoção. Então, não é só gerenciar o pensamento. O eu também tem a capacidade de gerenciar a emoção. Ele gerencia tanto o pensamento quanto a emoção. Então, você pode educar a sua emoção. Agora, como? O que você pode fazer? Então, a primeira coisa é que a gente precisa conhecer o fenômeno RAM. Vocês assistiram o videozinho do YouTube que eu publiquei? Não deu tempo. Não deu tempo? Você assistiu, Patrícia? Você tinha mandado ele no e-mail, não tinha? Mandado ele antes, em outro. Já tinha mandado ele antes. Eu vi quando você mandou. Acho que a Vanessa assistiu. Assistiu? O que é? Um homem vai brigando com a mulher dele, aí a criança, o filho, faz a mesma coisa. A mulher está fumando, aí a criança que está do lado dela, a filha, está fumando também. Um exemplo. Gente, eu não vi esse vídeo. Ok, então um segundinho, porque é um vídeo tranquilo, curtinho. Eu vou... Cara, deixa eu só te falar uma coisa. É duvidar. Duvidar, criticar, determinar. Aí. O que é o último? D, não escutei. Determinar. Olha aí. Não vi. Então, ele mostra várias situações, né, na verdade. Várias situações com adulto e as crianças atrás imitando.
Ô, Júlia, seu irmão está fazendo como sentado na mesa? Seu irmão está fazendo como sentado na mesa? Não, manda ele sentar na mesa. Tá? Depois ele sentar na mesa. Depois ajuda ele a tirar as coisas de cima. Ele vai dormir. Children see, children do. Então, Não criança... vale para animais de estimação também, viu? Isso. O que é isso? A gente chama de fenômeno RAM. Registro automático da memória. Registro automático da memória. Você vai fazer de português? No registro automático da memória, tudo que você vai vendo, tudo que você vai vivendo, tudo que você vai ouvindo, vai registrando. Desde quando? Desde o ventre. Desde a barriga da mãe. Desde o útero, gente. E aí vai formando as memórias essenciais. É desde o útero. É o fenômeno RAM. Registro automático de memória. Ricardo, explica melhor sobre as memórias essenciais, que eu me confundi um pouco na explicação dele. Semana que vem. Ok. Semana que vem nós vamos falar sobre o pensamento essencial, o dialético e o antidialético. Tá? Mas assim, a memória essencial de memória essencial é aqueles primórdios. É só você assistir, por exemplo, o Divertidamente. Lembra? Uhum. Tá. As primeiras memórias são as memórias essenciais. São as mais poderosas. Acontece que a memória, a que você usa muito, ou é de informação recente, ela está na sua MOOC, memória de uso contínuo. Então, se você pensar que sua memória é uma cidade, a sua MOOC é o centro de Uberlândia. A sua memória existencial são todos os outros bairros. Então, você tem ali o Fundinho, você tem o Tabajaras, você tem o bairro Aparecida, que estão ao lado do centro de Uberlândia, certo? Sim. E você tem o Santa Mônica, você tem o Daniel Fonseca, você tem o bairro Brasil, que estão um pouco mais longe. Uhum. Aí você vai ter o São Jorge, você vai ter o Tocantins, que estão mais longe ainda. Tá? Então, assim, quanto mais tempo faz que você não usa aquilo, aquela memória vai se mudando para bairros mais longes. Sim. Tudo bem? Então, se você usa continuamente, ele está na MOOC. Se você deu importância, ele está na MOOC. Memória de uso contínuo. Então, o acesso dele é mais rápido. Tá? Então, isso aí é a questão da parte de memória. E semana que vem nós vamos falar sobre pensamento. Pensamento essencial, pensamento dialético, pensamento antidialético. Tá? Da teoria dele de inteligência multifocal. O que acontece? Vamos ao caso da Camille, do livro. Uhum. O que é que provoca toda aquela reação dela? São as janelas killers. Algumas ela sabe quando foi gravada. Ela está consciente. Se está consciente, está na memória de uso contínuo. Algumas coisas ela não sabe do porquê ela faz daquela maneira. Está na memória existencial. Jamais no subconsciente. E alguns foram abandonados para bairros bem longes, para ficar mesmo no subconsciente, no profundo. Pelo menos 90% da nossa memória está na memória existencial. Mas provavelmente 97% está na memória existencial. Só 2, 3% está na memória de uso contínuo. Então você tem ações, reações, que você não sabe por quê. Porque já viraram caminhos neurais, hábitos. Por que você percorre aquele caminho muitas vezes que você não quer?
percorre aquele caminho porque sempre percorreu aquele caminho daquele jeito, abrindo exatamente aquelas janelas. Sempre foi assim. E você nunca deu um choque de lucidez na sua mente. Porque você nem sabia que podia fazer isso. O DCD é o primeiro choque. É o choque para você não deixar aumentar e reforçar gravações ruins. Só que você precisa mais do que isso. Você precisa de novos caminhos neurais para essas trilhas neurais ruins. Que o gatilho da memória fica abrindo janelas killers. Entende? Precisamos de novos caminhos neurais. Então você precisa reeditar as janelas da memória. Você precisa trabalhar em caminhos paralelos. Mas não dá para você fazer isso no furor da batalha. Você vai fazer isso em momentos de tranquilidade. Então, fenômeno RAM, registro automático de memória. Ele é o seu biógrafo não autorizado. Querendo ou não querendo, ele vai registrar o que você viu, ouviu e sentiu. Principalmente quando tem forte impacto emocional. Quando tem forte impacto emocional, a gravação neural é muito mais privilegiada. Muito mais privilegiada. Então, o que é que nós precisamos? Cada ideia, cada pensamento, cada reação ansiosa, cada momento de solidão, cada vez que você sentiu medo, insegurança, isso está registrado na sua memória. Faz parte da sua existência, faz parte da sua vida, faz parte da sua história. E aí você precisa trabalhar com esses papéis. Quando nós falamos sobre gerenciamento de tempo, eu acho que foi num workshop, né? Você tem lá, quais são os seus papéis? Mãe, filha, prima, sobrinha, profissional, cidadã. Quais são os seus papéis? E você vai trabalhar os seus papéis sociais, pessoais. Agora, você também precisa trabalhar os seus papéis da memória. Então, assim, se você tem um momento de lucidez e sabedoria, se você tem um momento de agressividade, isso vai ficar gravado. E vai ficar gravado tudo. O que é que te fez ficar agressivo? O que é que te fez ficar com humor triste? Então, qual é o estímulo que disparou o gatilho da memória? Tá? Assim também, quando você ficou alegre, quando você teve coragem, mesma coisa. Vai ficar gravado como papel da sua memória. Tá? Quando você teve timidez das pessoas ao redor, quando você travou porque você precisava falar e você não conseguiu, tudo isso vai imprimir memória, imagens, pensamentos e emoções. Por exemplo, acontece inclusive no livro quando ele fala da Camille, o psiquiatra que é o Marco Polo, fala: todas as vezes que você tenta excluir alguma pessoa da sua vida, você não exclui. Ao contrário. Porque para excluir, você tem que pensar nela. E quando você pensa, você a deixa viva. Então, você não exclui, você compreende. Qual é a pior coisa que tem para o inimigo? Você compreendê-lo e perdoá-lo. Entenda isso profundamente. Quanto mais emoção estiver envolvido na sua experiência, mais privilegiado é o seu registro. Então, assim, quando você aplicar a técnica do DCD, coloque emoção na sua decisão. Coloque emoção na sua crítica. Tá? E aí você vai poder perceber que o eu, além de gerenciar o pensamento, ele vai conseguir também gerenciar a emoção. Então ele vai administrar o seu sentimento, vai gerenciar quando você tem insegurança, medo, angústia, humor triste, te deu agonia, te deu aflição, te deu pânico. O que você precisa?
um choque de lucidez na emoção. Você precisa reciclar esse pensamento que está controlando essa qualidade dessa emoção ruim. Para quê? Para que você tenha tranquilidade, prazer diante da vida, júbilo. Você pode desfrutar da sua existência. Então, nós precisamos gerenciar não só os pensamentos, mas precisamos gerenciar urgentemente a nossa emoção. Quantas vezes a gente compra a emoção dos outros para nós? Já pensou nisso? Você comprou a emoção da outra pessoa? A pessoa está lá frustrada, a pessoa está triste, ela está nervosa, ela está ansiosa, fala o que não deve ou fala como não deve, e você compra aquela emoção e reage. Nossa, muito, muito comum isso acontecer. A sua emoção está desprotegida. E nós definitivamente, não podemos ficar desprotegidos nas nossas emoções. Porque senão somos reféns dela. E a emoção flutua com o pensamento. Agora, quantas janelas que a gente abre por dia? A emoção acompanha. Então, se você não gerenciar o pensamento e, a seguir, gerenciar também a sua emoção, você vai ter problema. Então, o gerenciamento do pensamento, você pode fazer o furor da batata. Mas gerenciamento da emoção, você pode treinar. E você treina fora do momento de tensão. Ou seja, quando é que você treina a sua emoção? Na paz do seu lar, do seu quarto, daquele momento que você está vivendo. É nesse momento que você vai treinar a sua emoção. De quebra, ele também vai ajudar o eu, essa ferramenta que eu vou falar hoje, também vai ajudar o eu a controlar o pensamento, a gerenciar o pensamento. Então, não vai ser, você vai ter dois ganhos, gerenciar a emoção e gerenciar o pensamento. É o seguinte, Cristiane, você se lembra de nossos pais nos convidarem para o quarto deles para fazer mesa redonda? Não sei. Vem cá, Cris, vem cá, Ricardo, vem cá, Carlos, senta aqui. Vamos botar as coisas em prato limpo? Quando a gente brigava, sim. Isso, quando a gente brigava. Mas eles faziam isso na hora da briga? Não. Não, fazia depois e falava, ó, vocês podem falar o que vocês quiserem um do outro. Mas estava o papai e a mamãe vigiando. E aqui nós vamos acertar a brincadeira. Eu chamava de mesa redonda, eu chamava de cama redonda, porque era sempre no quarto deles. Interessante isso, eu gostei. Então veja, você vai fazer uma mesa redonda com você mesmo. Tudo bem? Você vai fazer uma mesa redonda com você mesmo. Quem que você vai convidar para a mesa redonda? Eu mesmo. Os pensamentos ruins, né? Isso, os pensamentos. Eu com os meus pensamentos. Vai ser eu mesmo e Irene. E as cópias. Eu mesmo e os meus pensamentos. Você vai chamar, eu não preciso chamar muitos pensamentos fóbicos, não, senão você vai querer ficar doido. Chama um pensamento fóbico, ou chama um pensamento ansioso, chama um pensamento melancólico, chama um pensamento rancoroso, chama um. Você vai conversar com ele. Então você convida, vem cá. Agora nós vamos conversar. Estou em paz, estou tranquilo, minha cabeça está boa, está tudo bem hoje. Nós vamos conversar. É a primeira coisa que você vai fazer com o pensamento. Uma chance para cada um. Analisar o pensamento? Duvidar. Duvidar. Você vai fazer o DCD. Você vai fazer o DCD. Só que aí
você com você mesmo, fora do foco de tensão. Então, a adrenalina está normal, cortisol está normal, você não vai estar controlado por emoções fóbicas, vai estar tudo bem. Você está num ambiente seguro. Perfeito? Então, você está com um ambiente seguro. Então, você pode trabalhar com aquilo. Você chama aquele pensamento lá, pode pensar que ele é um personagem. Vem cá, ó, senta aqui do meu lado. E agora eu vou duvidar que eu tenho que pensar dessa forma. Entendeu? Então, assim, quando é que você faz isso? Normalmente à noite. Normalmente à noite, eu tomo um banho, tá lá, deitado, de repente, começa a analisar o dia. Estou ali analisando o dia. Quando é que eu tive uma reação ruim hoje? O que eu ouvi hoje que me irritou? O que falaram para mim, o que eu vi na televisão que me angustiou? É uma palavra que eu uso bastante, gente. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Indignou. Pronto. O que foi que me indignou? Eu ia falar incomodou. O que me incomodou? O que me indignou? O que me irritou? Me aborreceu? O que me entristeceu? O que me causou... O que tirou a minha paz? O que tirou a minha paz? O que me desestabilizou? Isso. O que me fez pensar que eu não sou merecedor? O que me fez pensar que eu sou incapaz? Um monte de coisa. Certo? Escolha uma. Qual foi esse pensamento? Você vai levar um lero com ele e vai ter uma conversa. Então, a primeira coisa que você vai dizer: eu duvido que tenha que ser desse jeito. Eu duvido que a minha reação tenha que ser isso. Eu duvido que esse pensamento seja real. Mesmo porque o pensamento ele não é real, ele é virtual. Certo? Fácil. Pensa no seu carro. Pensou? O seu carro está na sua cabeça? Ele está no seu cérebro, o seu carro? Só o pensamento dele. Ele Só mesmo o pensamento. não. Ele não tá. Você não consegue pegar o carro e enfiar dentro da cabeça. Só aquilo que você entende de carro. A essência continua lá na garagem. Então é só virtual. Se fosse real, você tinha que jogar para dentro da cabeça. Não tem jeito. Eu posso contar Eu acho que eu fiz uma mesa redonda nessa madrugada. Eu, desde criança, tenho pesadelo. Assim, às vezes acontece, eu tenho um pesadelo e acordo em pânico. E quando eu era criança, que eu acordava apavorada com os pesadelos, que eu batia na porta do quarto da minha mãe, ela me mandava ir dormir, voltar para o meu quarto, não deixava eu entrar não, no quarto dela, dormir com ela. E eu dormia com as minhas duas irmãs e a tia Zete, e eu ia em cada uma, pedindo uma beirada da cama. A tia Zete sempre foi uma pessoa que me pôs na beirada da cama dela, me cobria e me socorria nos momentos de pesadelo. Mas todas as vezes, assim, durante a minha vida toda, ao longo da minha vida, eu tenho os pesadelos e aí aquele medo, vinha aquele medo e aquela dificuldade para dormir de novo. Sempre vinha aquele medo de criança. Só que eu cresci, eu não tenho mais a tia Zete para ir dormir com ela. Noite eu tive um pesadelo. E as últimas vezes eu tenho feito isso, e hoje eu fiz isso muito claramente. Eu falei com o meu medo, comigo mesmo. Assim, você sempre teve pesadelo a vida inteira. E deu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa quando você continuou no seu quarto e voltou a dormir? Aconteceu alguma coisa? Não. Então... Isso é o criticar já. Eu volto a dormir, não vai dar nada. Volta a dormir, que nunca deu nada e vai continuar não dando nada. Esse é o determinar. E foi isso que eu fiz. Isso. O que você fez foi uma mesa redonda do eu, com respeito aos seus sonhos. É exatamente isso. Então, o que é que tanto te incomoda? O que é que tanto te atrapalha? Pega um por dia. Você vai começar a proteger a sua emoção. Então, assim,
você não pode deixar qualquer coisa sair invadindo o seu território emocional. Não. A nossa tranquilidade é um patrimônio. Então, esse exercício vai dar o quê? Um choque de gestão. Para ser quem? Para você ser você mesmo. Então, assim, lixo social, lixo de pensamentos, tem que jogar fora. Não tem conversa. Você já terminou? Você já terminou? Então, assim, lembra das armadilhas? Quais eram as 4 armadilhas? Lembra quais eram as 4 armadilhas? Primeira, conformismo, depois, coitado. É o vitimismo. Coitadismo, certo? É o vitimismo. Os dois medos. Autocomiseração, que a gente falou. Autocomiseração. E os 2 medos. Certo? Medo de se expor e medo de errar. Uhum. Então, assim, se você tem medo de se expor, como é que vai ficar a sua emoção no momento que você precisa se expor? Suas emoções ficam em frangalhos. Você já começa a ficar em frangalhos antes. Dá um choque de gestão nessa emoção. Vá conversar com você mesmo. Chama você para uma conversa com pensamento. Então, assim, a mesa redonda do eu te faz superar ansiedade, estresse, tá? Você se torna um pensador no sentido de não ficar deixando essas coisas permanecerem aqui. Quando você faz isso? Fora do foco de atenção. Tá? E aí o que acontece? A questão que nós conversamos a respeito do hábito, a excelência não é um feito, mas um hábito. É um treinamento. Você vai fazendo a mesa redonda do eu. O DCD no momento de foco de atenção, a mesa redonda do eu, fazendo uma autoanálise, você vai melhorar o seu autoconhecimento, você vai melhorar a sua autoconsciência, você vai proteger a sua emoção, fazendo a mesa redonda do eu todos os dias. Uma pequena análise rápida. E aí você já faz o quê? Duvida, critica e determina. Quando você faz isso, agora vamos voltar ao conversa que nós estamos tendo agora mesmo. Entra o fenômeno RAM em operação. Porque se você está pensando, decidindo e falando aquilo, o registro automático da memória vai fazer o quê? Registrar automaticamente. Aí você registra de novo, registra mais um, você começa a abrir novas janelas inteligentes, janelas da autocrítica, janelas da resiliência, janelas do autoconhecimento, janelas de um pensador. Você vai fazendo uma nova paisagem na cabeça, completamente diferente. Aí você vai criando um raciocínio mais lúcido e cada vez mais lúcido. É isso que você precisa fazer. Então, de novo, DCD nos momentos de tensão. Mesa redonda do eu, fora do momento de tensão. Que barulheira é essa? É a Cris. É que meu celular está acabando a bateria. Eu tenho que carregar aqui. Tá. Então, o assunto conversado hoje foi fenômeno RAM, revimos DCD, o DCD é usado dentro da mesa redonda do eu. Entre outras coisas que vai te ajudar, não falamos diretamente sobre isso, mas já citamos, inclusive a Cristiane citou, é sobre o contemplar o belo. Né? Contemplar o belo é outra coisa que rejuvenesce a nossa emoção. Precisamos proteger a nossa emoção. Então, além
da mesa redonda do eu, outra coisa que você pode fazer é exatamente o contemplar o belo. Então, no contemplar o belo, você pode fazer coisa, pode ser espontâneo, pode ser coisa que você fez de propósito. Por exemplo, você vai numa floricultura. Entendeu? Você vai numa floricultura de propósito. Você vai na floricultura de propósito. Ai, gente, adoro essas coisas. Tô imaginando assim. Você vai na floricultura de propósito para fazer o quê? Contemplar o belo. Exato. Então você vai cheirar as flores, porque isso grava. Você vai observar as cores, cheirar as flores, porque é visão, olfato, toca e vai sentir a textura da pétala, da folha, do galho. Entendeu? Deixa isso encher a sua memória. Isso rejuvenesce. Por isso que é tão bom ficar contemplando o mar, né? Exatamente. Vá para um lugar aberto. Eu não sei se é fácil para você, Vanessa, mas onde a Patrícia mora é muito simples, Uberlândia não é difícil. Aqui também onde eu moro não é difícil, porque a 100 metros daqui tem um pontilhão. Então, eu tenho um parque aqui do lado do apartamento. Eu posso subir no pontilhão e contemplar, por exemplo, o nascimento da lua e o pôr do sol. É o nascimento da lua de um lado e o pôr do sol do outro. É maravilhoso. Entendeu? Você ir lá de propósito para fazer isso. Usar caminhos diferentes é importante. Primeiro, para usar caminhos diferentes vai tirar você do automático na direção. Você precisa pensar. Isso faz com que você crie novas sinapses. Outra coisa, em caminhos diferentes você vê árvores diferentes, carros diferentes, casas diferentes, apartamentos diferentes, pessoas diferentes, animais diferentes. E isso é um turbilhão de informação nova para o cérebro e deixa ele pensante, mas não hiperpensante, apenas pensante. Contemplando aquilo de tal forma, olha essa coisa. Eu vou te falar uma experiência que eu tive. Eu, com artes, eu sou uma negação. Eu olho, por exemplo, vocês já viram o desfile de modelo, onde eles desfiguram as modelos? Nunca viu, não? Como? Faz um penteado, por exemplo, de um lado parece um Black Power, do outro lado um cabelo escorrido. Quer dizer, contrário as mulheres mais bonitas que existem no mundo e bota elas feias. Aí você fala, com umas maquiagens mais malucas, você pega a fotografia de modelo e diz, gente... As roupas também são feias. Não, eu não estava me importando com a roupa, eu estava pensando nelas. Põe umas maquiagens tão maluca, tão pesada. Eu vi uma que a maquiagem dela assim, ó, metade, um quarto do rosto dela assim estava avermelhado. Um outro pedaço estava preto e o resto estava normal. Isso é desconstrução mesmo. Isso, eu falei, gente, isso é coisa de maluco. Eu falei, deve ser para ninguém ficar olhando na cara dela para ver se contempla a roupa. Mas você olha para a roupa, tá pior. A roupa não ficar tão ruim. Eu gosto dessas maluquices, Ricardo. Não, deixa eu te contar. Deixa eu falar. Então fala. Estou falando que eu não entendia nada. Mas de tanto trabalhar isso, um dia, eu no consultório médico, peguei uma revista dessas caras, sei lá, aquelas que você passa assim, tem nada escrito, revista de fotografia. Hã? Revista de mulher. Isso. Só tem fotografia de roupa, de maquiagem. Só. Mas, gente, eu levei um susto. Também não gosto. Eu levei um susto. Quando eu cheguei numa certa página, tinha 2 modelos com essas pinturas diferenciadas. E você achou lindo? Não.
a minha surpresa foi pior que isso. Eu olhei aquela maquiagem e subiu. E assim eu falei, entendi. Eu entendi o que o artista, que é o maquiador, a mensagem que ele queria passar só olhando para o rosto das duas modelos. Porque estava bem grande o rosto, então você não via a roupa. Com penteado mais maluco. Mas quando eu olhei as cores, eu entendi a mensagem dele. Eu quase comecei a rir ali na sala de espera. Estava cheia, eu ia passar a maior vergonha. Porque eu falei, eu entendi. Gente, eu entendi. Eu ainda não entendo nada. Pode. Exato. Eu fiquei muito tempo sem entender, mas fazendo, me esforçando, não sei o quê, e olhando, e aí eu comecei a contemplar. Só que isso eu nem precisei parar para contemplar. Eu bati o olho e entendi a mensagem. Eu falei, como eu estou mudando, graças a Deus. Qual que é a mensagem? Isso faz 5 anos, 4 anos, já não lembro mais, não. Eu só lembro que eu me espantei porque eu entendi na hora qual era a mensagem que ele queria passar. E assim, eu falei, deixa esse povo ser doido, tá ótimo, maravilhoso. Ótimo. Que criatividade! Uhum. Eu não tenho coisa maravilhosa. Eu achei bonito, aí que eu achei bonito, mas eu só achei bonito depois que eu entendi. Né? Você acha bonito biologia? Vocês duas não acham, não? Gente, biologia é lindo. Biologia é maravilhoso. Quando você contempla uma célula, o que tem dentro de uma célula, a célula vegetal, diferente da célula animal, cada coisa que aquilo faz, é um mundo ali, tem dentro, tem um universo inteiro. É lindo. Eu acho o corpo humano magnífico. Não, sim, mas se você tivesse falado, por exemplo, assim, você acha a música bonita, eu ia ficar mais entusiasmada. Sim, mas agora eu volto, vou mudar a pergunta. Quanta gente... Mas, Cris, eu acho a música magnífica também. Então, maravilhosa. Agora, quantas pessoas não acham a biologia bonita? Quantas pessoas não acham a música bonita? Prefere sempre o som desligado. Quantas pessoas... Não gostam de flores. Quantas pessoas, e não é raro, não conseguem entender a beleza de uma ciência exata? Com certeza não é raro, mas eu já ando gostando mais. Tudo bem, mas 90%, assim, Gente, 10%, eu amo a matemática. Odeia, 80% atura e 10% acha lindo. E aí a gente fala, gente, isso aqui é lindo. O povo olha assim, você é doido. É igual falar assim, você faz cirurgia? Você já fez cirurgia? Vanessa, já fez cirurgia? Já fiz parto. Ok, então pronto. Aí você acha aquilo lindo. Lindo. Eu acho horroroso. Hã? Eu acho horroroso. O cirurgião, quando ele vai cortar cada uma das 7 camadas da pele, ele acha aquilo maravilhoso, magnífico. Eu falo, você é louco. Mas ele vê aquela beleza. Então, assim, o contemplar o belo está em todos os lugares. O contemplar o belo está em todos os lugares. Então, isso também rejuvenesce. Eu acabei de enviar para vocês o PDF desse nosso 7º encontro. Lá só tem uma tarefa, além de você praticar o DCD e a mesa redonda do eu, que isso é ad eterno. Ok? A tarefa é fazer uma surpresa de amor. Nossa! Para quem você vai fazer surpresa de amor? Para mim. Pouco importa. Fazer para mim. Pode ser. Eu estou precisando. Você pode fazer para pai, para mãe, para filho, para colega de trabalho. Faça uma surpresa. E se é surpresa de amor, não tem que ser aquilo que você quer dar a outra pessoa, mas aquilo que a pessoa gostaria de receber.
Outra, surpresa de amor não é presente. Evite presente. Compreender? Surpresa de amor não é presente. Evite presente. Gostei. Tá? Então, assim, ele demanda um pouco mais de imaginação para você conseguir fazer. Nossa, gostei bastante. Você pode fazer, por exemplo, um jantar especial esperando o Heron. Algo fora da rotina. Ou um passeio, se você conseguir arrancar ele de casa, quando ele não está na firma dele. Né? Ou ele está trabalhando no computador em casa, ou ele está trabalhando no computador na firma. Não, deixa eu te falar um negócio surpreendente. A semana passada ele virou para mim e falou assim, vamos sair para comer pizza? Ele nunca sai para comer nada. Pede tudo em casa. Nunca sai, nunca. Nunca. O negócio dele é trabalho, jiu-jitsu, academia, casa. Acabou. Então, se a gente não sai, ele é muito caseiro, eu também sou, então não ligo. Mas eu estou de dieta. Aí, a gente conversei. Ele falou, vou chamar os meninos, a Alice, não sei o quê. Não, os meninos estão viajando. Ele falou, então vamos semana que vem. Eu, ai, meu Deus, ele não entendeu. Aí eu torci o nariz. Ele falou, mas você não quer ir? Eu falei, não. Você não quer comer pizza? Não, eu não quero. A única hora que ele inventa de sair para comer alguma coisa, eu estou de dieta. Mas até a nutricionista brincou e falou assim, não, vai, come só um pedaço. Eu falei, ai, meu Deus, essa é a parte difícil. Melhor não comer nada do que você comer só um pedaço. Essa é a parte difícil. Eu duvido que seja exatamente isso que você está falando. Eu duvido também. Duvido. Duvido do quê? Ela não entendeu, gente. Não, eu sei que você está falando da arte de duvidar, mas eu não entendi qual a dúvida. A dúvida é que A dúvida é o seu pensamento. Comer nada, pensamento aí nada a ver. Só um pedaço. Nada a ver. Duvido que isso seja verdade. Ixi, você conseguiria comer esse pedaço fácil. Você fazia uma salada gigante em casa, entupiria alface, agrião, rúcula, tomate, palmito, tudo que você quiser do universo. Aí chega lá na pizzaria e come um pedaço. Chega lá sem fome, come um pedaço. Ponto. Ó, ela já determinou. Veja bem, tem que ir passear com o marido. Isso! Palavra de quem não tem. Ok? Então, a surpresa de amor pode ser coisas tão simples. Por exemplo, às vezes, o seu menino, o Henrique, está pedindo alguma coisa que você está protelando. Então, você, de surpresa, sem aviso, vai lá e faz. Isso que ele está pedindo, o que ele está pedindo é caro? Não. Não é presente. Eu sei. Nada de presente. Eu, por exemplo, olha só como é que eu tô. Eu pensei em comprar, assim... negócio tipo de banho, sabe? Para tomar um banho perfumado. Vou fazer um escalda-pés. Sabe? Tô pensando assim. Vou fazer minha própria comidinha que eu não faço nunca. Será que você não tem um colega de trabalho que você possa fazer uma surpresa de amor? Eu? As três. Não, Ricardo, quero fazer para mim. Eu entendi. Eu estou dando outro exemplo. Você não tem um colega de trabalho que você possa fazer uma surpresa de amor? Um ato de gentileza pela outra pessoa que vá surpreendê-la. É para isso que é para fazer. É para surpreender a outra pessoa. Entendeu? Mas pode ser para mim mesma, né? Pode. Mas o ideal é que você faça para outra pessoa. Agora, amor próprio é fundamental. Não. Se você está precisando abraçar a si mesma, faça para você. Tá? Essa semana você... Agora você entendeu.
Não, por isso que eu falei, tá tudo bem. Eu não recusei hora alguma. Porque se você precisa abraçar a si mesmo primeiro, faça para você. Só não vai ser surpresa. Fechou. Dela não vai ser surpresa, mas vai ser de Só amor. não vai ser surpresa. Sabe que às vezes é? Sabe É, porque eu não faço nunca. Não é por isso. Não, eu estou falando da palavra surpresa. Às vezes é pelo seguinte. Quem já está andando na rua, andando no shopping, alguma coisa, e de repente é oferecido algo para você que você não estava nem pensando e você se permite ter, comprar ou fazer. Tudo bem? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em Maceió. Estava eu e a Alta. Estávamos os dois lá em Maceió, passeando. Fomos numa praia. Aí, na volta, topamos com uma turma num local de um almoço. Aí, de repente, o pessoal da van começou a gritar lá. Ô, quem é que está afim de passear no lago que tem aqui em Maceió e visitar a ilha que tem lá? Nós olhamos um para a cara do outro. Nós. A gente ia para outro lugar e fomos fazer um programa não programado, que surgiu de repente. E fomos passear lá no lago, que tem em Maceió. Então, assim, depois de um banco de areia, você enxergava o mar. E nesse lago, ele, numa parte, é rodeado de mangue. Então, nós vimos o mangue, paramos numa ilha que tem nesse lago, fomos passear nessa pequena ilha, né? Pequena mesmo, mas passeamos lá. Fizemos algo inusitado, completamente diferente, fora do programa. Excelente. Com a surpresa que nós demos para nós mesmos, de última hora. Então, é possível que seja surpresa. Tudo bem? Então, essa é a tarefa da semana. Muito bom. Combinados, então? Olha, achei esse encontro muito bom, viu? Beleza. Fico feliz. Muito bom mesmo. Bom.